Olá, está começando o programa OAB Nacional, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Pleno da OAB aprova a criação do Registro Nacional de Violação de Prerrogativas e outras medidas em prol da advocacia. Direito de família é tema de debate em evento promovido pelo Conselho Federal da OAB. Congresso Brasileiro de Direito Médico, marcado para junho, vai discutir os cenários e desafios do direito, da saúde e da justiça. E mais, defesa dos direitos fundamentais marca a abertura da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos em Fortaleza, no Ceará. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. Políticos, especialistas e militantes do Brasil e do mundo se reuniram durante 3 dias na capital cearense, onde a Ordem dos Advogados do Brasil realizou a 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. Temas de importância vital para a garantia e promoção dos direitos da humanidade e, principalmente, os retrocessos na esfera mundial foram discutidos. E na abertura, fortes discursos destacaram a defesa do respeito à dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais expressos na Constituição Federal. Fortaleza foi a capital dos direitos humanos durante 3 dias. Advogados, especialistas e estudantes se reuniram para discutir o combate à violação desses direitos no Brasil e no mundo. Ainda no credenciamento, os conferencistas destacaram a relevância de debater o tema e a expectativa de participar do evento. É de suma importância a gente discutir direitos humanos, principalmente no momento que nós vivemos, na conjuntura que o país vive. Então, ter 3 dias de discussões a respeito do cotidiano, do indivíduo, daquele menos favorecido ou da população em geral que hoje está sofrida. E a gente vai discutir questões sobre as minorias, sobre questão de gênero, de os direitos constitucionais que não estão garantidos. E eu acho que é muito importante porque faz parte da vida de todos. Entre os estudantes de direito, a perspectiva era de acrescentar mais conhecimento à formação. A impressão que a gente tem quando chega no curso é de que de cara a gente vai ter que lidar com isso e se posicionar em relação a isso. O que são esses tais direitos humanos, né? Que é a base de toda a nossa estrutura curricular, de tudo aquilo que a gente estuda, que a gente discute em todas as áreas do direito, mas que ainda assim é muito impactante quando a gente fala e que gera tanta dúvida. Os direitos humanos são muito importantes para que nós, estudantes do direito, tenhamos uma visão crítica sobre a aplicação da lei e sobre a sociedade e o dia a dia também. A defesa do respeito à dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais expressos na Constituição Federal marcaram os discursos. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, ressaltou as ações da OAB pela causa dos direitos humanos e enfatizou a realização da conferência como fortalecedora da causa. Embora enfrentemos grandes desafios, maior será o nosso empenho em favor dos elevados valores da civilização. Essa premissa é, sem dúvida nenhuma, o esteio primordial sobre o qual se fundamenta a ação da Ordem dos Advogados do Brasil, como evidenciado, mais uma vez, pela promoção desta 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. Estou certo de que a causa da humanidade, que a causa da advocacia, sairá deste magnífico evento absolutamente fortalecida. Anfitrião da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, lembrou de aspectos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e destacou a defesa deles. A Declaração Universal de Direitos Humanos, criada em 1948, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, reúne uma série de direitos considerados básicos para que qualquer pessoa tenha uma vida digna. Entre eles, o direito à igualdade, o direito à saúde, o direito à moradia, à educação, à segurança pessoal. Como se vê, após 70 anos da sua concepção, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pulsa latente em nossas vidas nos dias atuais.
Em tom intenso, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, defendeu a dignidade da pessoa humana em seu discurso. E nessa república, a razão fundante dela, do contrato social de 88, é a dignidade da pessoa humana. Dignidade não é de direita, não é de esquerda, não é conservadora, não é progressista. Dignidade é o status de cada ser humano. Abusos como discriminação, intolerância, injustiça, opressão, tortura e escravidão são as principais causas de violação dos direitos humanos e que impedem a concretização dos direitos fundamentais. Todas essas violações foram discutidas durante a conferência. Direitos humanos está no DNA da nossa instituição. Vem expresso no próprio artigo 44 da Lei 8.906 como um compromisso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ter. E, portanto, a realização desta conferência aqui no Ceará, em Fortaleza, ela tem um simbolismo muito grande, notadamente diante de tudo que nós estamos vendo hoje no Brasil ao longo destes últimos tempos. É a voz da advocacia, que é a porta-voz também da cidadania, que nesse momento traz a lume um grande debate aqui em Fortaleza para que nós possamos, com pessoas de todo o país, também estrangeiros, darmos aqui a voz da advocacia e definitivamente dizermos: nós somos a favor dos direitos humanos, porque os direitos humanos significam democracia, significam Estado democrático de direito e, acima de tudo, o seguro da nossa Constituição Federal. Discutir direitos humanos na atual conjuntura, ela se coloca, se impõe como uma pauta de obrigatório enfrentamento, de obrigatório conhecimento, pelo fato das circunstâncias agravantes que temos presenciados no âmbito da sociedade. Além das violações crescentes, além de todo esse contexto de retrocessos, é nessa hora contra-majoritária que a Ordem assume a liderança de reafirmar não só o seu credo, mas o seu compromisso na defesa dos direitos humanos. Grandes nomes do direito de família e sucessões de todo o país vieram a Brasília participar de um seminário no Conselho Federal da OAB. Foi uma oportunidade para os advogados inscritos no evento tirarem dúvidas e aperfeiçoar conhecimentos na área. O Conselho Federal da OAB e a Escola Nacional da Advocacia, a ENA, promoveram o primeiro diálogo sobre direito de família e sucessões, aspectos materiais e processuais. Os mais de 1.000 inscritos puderam assistir a 5 painéis com os principais temas do direito familiar. A mesa de abertura contou com a presença da conselheira federal da OAB pelo DF e membro do Conselho Consultivo da ENA, Carolina Petrarca, do conselheiro federal da OAB pelo DF, Marcelo Lavocá Galvão, da presidente da Comissão Especial de Direito de Famílias e Sucessões, Flávia Brandão Maia Pérez, da vice-presidente da comissão, Cláudia Paranaguá, da presidente da comissão da seccional DF, Liliana Marques, e ainda do advogado e professor Rodrigo da Cunha e da advogada Ana Carolina Carpes. Na parte da manhã, a palestra com o tema Alienação Parental abriu os trabalhos e o professor e advogado Rodrigo da Cunha Pereira fez a apresentação usando exemplos atuais de como o tema tem sido tratado pela Justiça e como os profissionais do direito podem auxiliar os filhos ou dependentes. Um olhar crítico e atento a isso. Tentar compor, ou seja, conversar com a parte contrária, com o advogado da parte contrária, para ver se é possível reverter o quadro. Dificilmente isso acontece, ou propor a ação de alienação parental, e na ação de alienação parental é possível discutir esse assunto, fazer um estudo psicossocial, uma mediação. A advogada Ana Carolina Carpes abordou o assunto constelações familiares, cuja técnica é buscar esclarecer para as partes o que há por trás do conflito que gerou o processo judicial, unindo o direito a questões psicológicas. Principalmente no direito de família, as questões não são só materiais, né? São psicológicas. E quando eu mostro para o cliente ou as partes veem que dores, né? Que padrões, que situações levam elas a agir daquela maneira e ter aquele conflito, as coisas mudam, né? Os ânimos já mudam. Já o painel 2 abordou o tema testamento, questões atuais e limites à liberdade de tentar. O primeiro palestrante foi o advogado e professor Mário Delgado.
Ele destacou que há um preconceito por trás da sociedade acerca do testamento e que esse instrumento é muito útil para evitar conflitos no futuro. Como advogados, contribuir para acabar com essa verdadeira ignorância que existe em torno do testamento. A começar pelo pressuposto equivocado de que o testamento pressupõe a existência de patrimônio. Então tem uma série de disposições que não tem nada a ver com patrimônio e que podem ser estabelecidas por testamento. Ainda sobre o direito e sucessão, o advogado e palestrante João Brandão Aguirre concordou que há um desconhecimento geral dos brasileiros sobre a utilidade do testamento e que cabe à advocacia trabalhar para expor mais os benefícios trazidos por essa ferramenta jurídica. O advogado hoje tem sido procurado de uma forma mais contundente para fazer o chamado planejamento sucessório, e o testamento é o lugar, é o locus para o exercício da autonomia privada. Eu entendo que precisamos efetivamente usar, difundir mais essa ferramenta, porque ela vai trazer a solução para diversos problemas que surgem com a abertura da sucessão. Então é muito importante a gente usar o testamento. Na ocasião, o público presente pôde debater com os palestrantes e tirar dúvidas. A presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões afirmou que essa foi uma oportunidade para os participantes interagirem com algum dos maiores nomes da advocacia de família. Hoje é a realização de um grande momento do Conselho Federal, especificamente com relação à Comissão de Família e Sucessões. Estamos fazendo primeiro diálogos com temas de família, sucessões e infância e juventude. O público está ansioso, querendo participar. Tivemos que abrir para o público, fala, debate, pergunta, e isso mostra o sucesso e a ânsia da discussão das matérias. Já a vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões, Cláudia Paranaguá, afirmou que o direito de família é o que mais evolui. Por isso, a importância de manter o assunto sempre em pauta. Então a gente precisa estar sempre discutindo para encaixar esses direitos e proteger essas novas famílias e essas novas formas de proteção que a gente vem ao longo do tempo observando. Ao final de cada palestra, os preletores receberam um certificado do Conselho Federal. A rodada de debate sobre direitos de família e sucessões no Conselho Federal da OAB continuou durante a tarde. Entre os temas, pensão alimentícia, crianças, relações familiares e justiça restaurativa. Com plateia cheia e atenta, a tarde de debates da primeira edição do evento Diálogos sobre o Direito de Família e Sucessões reuniu profissionais da advocacia e estudantes de direito. Apresentado pelo advogado Moisés de Souza Coelho Neto, membro do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia, o terceiro painel do dia trouxe à plateia uma reflexão sobre a execução e a prisão civil do devedor de alimentos no novo Código de Processo Civil. Para ele, a questão é uma das mais importantes no que diz respeito ao direito de família, já que envolve o direito à dignidade. Vim tratar de um tema que, como eu falei durante a minha intervenção, é polêmico, porque você leva uma medida extrema, que é a prisão, e a única medida prevista no sistema civil como um todo. Existe essa problemática que precisa ser discutida, né? Nós tivemos uma positivação de um regime fechado, algo que é gravoso, né? E a grande questão seria: o sistema está preparado para receber esses presos, porque nós não podemos compará-los, como eu disse, com os apenados comuns do direito penal. E a própria lei, ao ponto que ela estabelece o regime fechado, ela diz, olha, ele não deve ser mantido junto aos demais apenados. Então, nós estruturalmente estamos preparados. O poliamor foi outro tema do painel. A advogada Carla Neves Fayad de Moura foi quem tratou do assunto, que, segundo ela, é novo no debate jurídico do país e não possui previsão legislativa. Ela destacou à plateia a postura que advogados e advogadas devem ter ao lidar com a questão. Se o advogado assumir um papel de julgador, ele dificilmente, dependendo das convicções que ele tiver, em especial as convicções religiosas, ele vai ter grande dificuldade de enfrentar o assunto. E a reflexão é exatamente essa: se existem direitos a serem perseguidos, nós como advogados temos que efetivamente buscá-los. E nós não podemos ficar limitados a determinados conceitos, afinal de contas nós temos que promover a justiça.
Em seguida, o painel 4 discutiu inventário e partilha judicial relacionados aos impactos do CPC e apresentou também uma análise sobre a questão sucessória da união estável, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal. Os palestrantes foram o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo, Rodrigo Reis Mazei, e a advogada membro da Comissão Especial de Família e Sucessões, Maria Cristina Paiva Santiago. O direito sucessório, ele continua preso a uma ideia de patrimônio e a aquilo que eu chamo de duplo binário. Ele só dá resposta segura quando você tem uma hipótese de uma relação de duas pessoas, e essas duas pessoas, elas necessariamente, ou elas têm que estar casadas ou com união estável. Pouco importa o gênero, a questão da relação afetiva, isso não é relevante. Mas o direito sucessório nosso, o direito sucessório brasileiro, para ele dar uma resposta segura, ele sempre passa por esse filtro do duplo binário. Que o direito, ele não pode ser pensado nem feito para que a vida social seja adequada e acabemos como as vítimas de Procrusto, onde tenhamos que ter determinados anseios e aspirações de liberdade de escolhas da vida privada para caber aí nessa cama que seria justamente as normas relacionadas ao direito de famílias. Já nas últimas palestras do dia, criança, família e justiça restaurativa foram os assuntos que prenderam a atenção de quem participou do seminário. A conselheira federal Glícia Salmeron falou sobre a importância da mudança de visão da sociedade em relação às crianças e do fortalecimento das relações familiares. Que a gente tem que desconstruir esse conceito, que ainda é um conceito que está enraizado conosco, né? Quando passa da criança, que é aquela criança do Código de Menores, né, que não era considerada sujeito de direitos, para a criança da definição da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma pessoa em fase de desenvolvimento e, portanto, um sujeito de direitos que tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, que tem que ter liberdade e que tem que ter voz na família, né? E não só na família, na sociedade, em todos os espaços que digam respeito aos direitos a eles pertinentes. A justiça restaurativa já é realidade em várias partes do país. A experiência vivida em Vila Velha, no Espírito Santo, foi apresentada pela juíza da Vara da Infância e da Juventude, Patrícia Pereira Neves. Para ela, a justiça restaurativa tem se mostrado essencial para a melhoria das comunidades e enfrentamento dos problemas dos círculos comunitários. A justiça restaurativa é um caminho muito forte para nós fazermos com que a comunidade tenha voz, né? Ela pode ser utilizada tanto no processo, como os círculos de construção de paz são usados exatamente para fazer círculos com a comunidade, que a comunidade comece a encontrar a solução dos seus problemas, que a comunidade comece a dialogar. Então a justiça restaurativa ela pode ter o viés judicial e ela pode ter o viés social, ser levado para as escolas, para as associações de moradores, para os bairros, para as comunidades. E nós temos utilizado muito com as comunidades e tem dado muito resultado. O Conselho Pleno da OAB decidiu 3 questões importantes relacionadas às prerrogativas da classe. A principal delas cria o Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. A ferramenta vai reunir todas as decisões das seccionais da entidade relacionadas à realização de desagravos públicos em prol da advocacia, permitindo que o sistema OAB tenha mais informações sobre o desrespeito às prerrogativas dos mais de 1 milhão de advogados do país. Frequentemente, advogadas e advogados são desrespeitados enquanto exercem a profissão. E na sessão plenária da Ordem desse mês, um passo importante para a defesa das prerrogativas da classe foi dado. Com votação unânime, os conselheiros federais aprovaram a criação do Registro Nacional de Violação de Prerrogativas. O sistema, que ainda será regulamentado por edição de provimento, vai unificar as decisões tomadas pelas seccionais da entidade a respeito da concessão de desagravos à classe. A medida vai permitir que tanto as seccionais como o Conselho Federal tomem as melhores decisões quanto às ações relacionadas ao desrespeito ao exercício profissional da advocacia. Há um consenso entre os integrantes do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas
que autoridades que sistematicamente violam o livre exercício da advocacia não podem, mais tarde, querer pertencer aos quadros de uma profissão que sempre desrespeitaram. Assim, por inúmeras vezes já se defendeu que a OAB deva manter um cadastro das violações de prerrogativas para ser consultado quando essas autoridades ingressam com pedido de inscrição em seus quadros. Durante os debates, a medida foi defendida pelos membros da ordem. Acho que nossa legislação tem que evoluir. Hoje nós temos muitas autoridades que agravam a advocacia e depois querem se colocar nos nossos quadros e serem respeitados como se tivessem tratado bem aos advogados, e nós sabemos que não fizeram. Então é um momento muito importante da ordem discutindo essa questão da ofensa às prerrogativas como um dos requisitos para se inscrever nos quadros da OAB. Esse cadastro das autoridades violadoras de prerrogativas é uma das coisas mais pedidas pelos membros das comissões de prerrogativas. Então, eu ia fazer assim um pedido, sensibilizando mesmo as pessoas, porque hoje nós estamos assim com a nossa autoestima, todos nós, né, muito baixa em função de tantos ataques a gente. Outras duas propostas foram votadas pelos conselheiros: a criação de forma facultativa no âmbito das seccionais dos Tribunais de Defesa das Prerrogativas e a decisão pelos conselhos seccionais da realização de desagravo público, preferencialmente no local onde a prerrogativa foi violada ou no lugar onde o violador esteja. Com relação a esse tema dos Tribunais de Defesa de Prerrogativas, nós inclusive percebemos nessa gestão que algumas seccionais resolveram implementar essa figura do Tribunal de Defesa de Prerrogativas. Então, me parece que seja a conclusão mais sensata mesmo, deixar que cada seccional, no âmbito da sua iniciativa de organização, possa deliberar pela criação ou não do Tribunal de Defesa de Prerrogativas, ou então de Câmara de Defesa de Prerrogativas, né, ou outra estrutura que seja mais adequada àquela situação peculiar de cada seccional. Em visita ao Conselho Federal da OAB, a nova presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez, reafirmou a união entre as duas entidades. Ela recebeu o apoio do presidente Cláudio Lamáquia. A sessão plenária da OAB recebeu uma visita de cortesia da nova presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez. Em discurso, ela destacou que é a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente em quase 175 anos de história e frisou 2 compromissos em sua gestão: a defesa do Estado Democrático de Direito e a proteção da advocacia. Eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz. Agradeço muito a recepção, presidente Lamáquia, da sua diretoria, de todos os conselheiros que estão aqui presentes. E digo que o IAB veio para somar. Nós estamos num momento de união, de unidade. Precisa a advocacia, através de todas as suas instituições e através de todas as suas entidades de representação, marcharem unidas no sentido da preservação do Estado Social brasileiro e, principalmente, na perspectiva de que nós temos muito a contribuir. Eu tenho certeza que nós iremos conseguir montar uma agenda positiva no sentido de marchar sempre em prol do progresso social. Após a fala, ela recebeu apoio dos conselheiros que desejaram uma exitosa gestão. O presidente Cláudio Lamáquia afirmou que a IAB e a OAB precisam continuar unidos pela proteção à democracia e à advocacia. Nos dias 19 e 20 de junho, o Conselho Federal da OAB vai realizar o Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde, o Direito à Saúde e à Justiça, Cenários e Desafios. Gratuito, o evento tem como diferencial a possibilidade do envio de teses científicas. Durante 2 dias, a advocacia vai discutir direito, saúde e justiça no Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde. Marcado para os dias 19 e 20 de junho, o evento vai reunir os maiores especialistas no assunto. Baseados no texto constitucional, os debates vão acontecer em torno da saúde pública e suplementar oferecidas no país.
Então nós fizemos 2 vértices, um baseado na discussão de toda a questão da saúde pública no Brasil atualmente, do enfrentamento e das questões judiciais. Teremos juízes, promotores, procuradores e advogados discutindo essa temática de saúde pública. Um outro viés de saúde suplementar, que a gente vai discutir o marco legal das operadoras de plano de saúde, os contratos de plano de saúde e tudo aquilo que hoje precisa ser enfrentado também em matéria legislativa, né? E, por fim, um terceiro vértice, não menos importante, que é o da bioética. Então, todas as questões relativas à ética profissional, da enfermagem, da medicina, da odontologia e as novas tecnologias na área de saúde que estão impactando toda a atividade do profissional da saúde, em especial o médico. Direitos fundamentais e políticas públicas, direito, ética e medicina, vulnerabilidades e direitos existenciais, temas emergentes na saúde suplementar e a responsabilidade jurídica dos médicos e das empresas de saúde são os assuntos-chave nos diálogos dos especialistas. No Congresso, artigos científicos poderão ser apresentados e julgados na manhã do primeiro dia de evento. Os melhores trabalhos serão publicados na revista jurídica da OAB. A conferência é gratuita. As inscrições e informações de temas e palestrantes estão no site do evento. E eu convido a todos que militam na área, que têm interesse na discussão da saúde no Brasil, de participarem conosco dessa empreitada. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e semana que vem a gente se encontra.